Bom dia. Depois da madrugada chuvosa, Manaus continua de tempo instável com temperatura de 25 graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 22 milímetros. Domingo, 15 de abril. Chegamos aos 105 dias do ano e faltam 260 para terminar 2018. Dia de São Benedito, José Labre e Santa Anastácia. Comemoramos ainda o Dia Nacional da Conservação, Dia Mundial do Ciclista, Dia do Desarmamento Infantil e o Dia Mundial do Desenhista. Datas e fatos, o que aconteceu nesta data. 1865, o presidente Abraham Lincoln morre após ser baleado na noite anterior pelo ator John Wilkes Booth. O vice-presidente Andrew Johnson torna-se presidente após a morte de Lincoln. 1912, o navio Titanic naufraga por volta das 2h20 após se chocar cerca de 2h40 antes com iceberg no Atlântico Norte. 1923, a insulina se torna disponível para uso em larga escala por pacientes que sofrem de diabetes. 2013, 2 bombas explodem perto da linha de chegada da maratona de Boston, Massachusetts, matando 3 pessoas e ferindo outras 264. O que é destaque nesta edição? Mais de 39 mil trabalhadores do Amazonas ainda não sacaram abono salarial do PIS/PASEP. Prazo para pedir isenção na taxa de inscrição do Enem vai terminar hoje. Prisão enfraquece Lula e põe Marina perto de Bolsonaro, diz o Datafolha. Abandonar o tratamento de tuberculose coloca em risco toda a população. Guerra civil na Síria matou mais de 400 mil nos últimos 7 anos. É o Jornal da Manhã, especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, que está começando. 6h37. Já vamos começar com as coisas da cidade. Vamos saber o que conversaram o Adson Matos e o Jurandir Vieira sobre as coisas da cidade. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Alegria no domingo de abril, bom dia. Finalmente, em 2018, cá estamos, eu, Jurandir Vieira, para que nós possamos conversar das coisas da nossa cidade. Só falando aqui de um assunto interessante, o mês de abril é um mês que nós temos um dos maiores volumes de chuvas que a nossa região recebe. Por isso, bom dia, Josué Filho, abril, chuvas 1000, não é? Então, todo cuidado é pouco. Existem áreas da nossa cidade em que a Defesa Civil, tanto do estado quanto do município, já mapeou, já alertou, não é, que existem essas áreas que correm muitos riscos para as pessoas que lá habitam. Portanto, você que ainda mora nessas áreas de muito perigo para a sua vida, para as vidas da sua família, tome muito cuidado. Portanto, cuidado ao deixar o idoso sozinho em casa, a criança desacompanhada, papai e mamãe, na hora em que os volumes de água se agigantam, você tem que ter a sua atenção redobrada para que a sua família possa estar segura, não é, Jura? É verdade, os registros não são poucos em Manaus. Todos os anos se repete a mesma novela, os mesmos capítulos, e a Defesa Civil faz a alerta, faz o mapeamento, vai lá, mas as pessoas não têm opção de vida, não tem para onde ir realmente, e correm o risco todos os anos de passar pelo mesmo vexame, né? Mas não é só a capital, é o interior do estado do Amazonas, que é todo ele problemático. A nossa região geográfica já é diferenciada, não é isso? E por conta disso, as nascentes são prejudicadas, porque as pessoas também não colaboram, não é isso? E o poder público não tem tantos recursos para atender a demanda, que é muito grande. Muitas vezes a velocidade, né? É verdade também, né? Então nós somos pegos de surpresa, às vezes, e por conta disso o prejuízo é total para as pessoas menos favorecidas financeiramente. É lamentável, né, rapaz? É lamentável que isso se ocorra ainda repetidamente, vezes, todos os anos em Manaus. Muito bem, Jurandir, virando aqui a página do nosso Coisas da Cidade, nós também temos aí um volume das viroses acontecendo, né, de forma assim assustadora, né? Então, as crianças, os idosos, mais uma vez,
o cuidado redobrado. Evitemos, né, os lugares com muitas pessoas, né, nesse período. Se você tem um bebê recém-nascido, se você tem um idoso em casa, é bom que você possa guardá-los, preservá-los, para com que, se isso acontecer, procure o serviço de atendimento médico com a máxima urgência. Vamos bater naquela velha tecla, Jurandir Vieira. A automedicação, de forma alguma, é benéfica para as nossas vidas. Não é, Jurandir Vieira? Verdade. Olha, o remédio que a dona Maria tomou não serve para o seu José. Essa que é a verdade. E nós temos um costume, um hábito incrível de ser nosso médico mesmo. Não faça isso. Porque às vezes o remédio, em vez de melhorar a sua situação, piora. O que serviu para ela não serve para a senhora. Então procure um setor médico. Você pode pensar que está com dengue, não é a dengue. É essa virose que está espalhada pelos lares da cidade de Manaus. Até por conta do nosso momento. Também. Do nosso momento de clima que nós vivemos, né? É verdade. Então, Jurandir Vieira, portanto, evitar a automedicação. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quando começar a espirrar, ardência nos olhos, corpo todo doído. Aquela moleza. Pode correr. Não vá tomar o remédio que a dona Maria passou para a senhora, não. O doutor sabe mais do que ela. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. É um bom domingo de abril para todos, que tudo dê certo pra gente, um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do excelente, maravilhoso e elegante Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal, hoje com ele, o nosso querido Pândego, o escritor da Radiodifusora do Amazonas, ele que sabe de tudo, o nosso Hernandes Sampaio, o nosso PC. Hoje nós estamos sob o comando, graças aos céus, do nosso comandante experiente e sempre magnânimo, Paulo Guerra. Bom dia. 6h42 em Manaus, menos Adson e Jurandir. E vamos falar de loterias. A dupla cena no concurso 1777, prêmios acumulados nas duas faixas. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 06, 08, 23, 24, 28 e 49. Repetindo, primeiro sorteio 06, 08, 23, 24, 28 e 49. No segundo sorteio, as dezenas sorteadas foram 04, 06, 21, 35, 36 e 47. Repetindo, ninguém acertou. No concurso 4.655 da Quina, também não houve acertador e a quadra saiu para 43 apostadores, cada um vai receber R$10.187,52. O terno vai pagar para 3.559 apostadores, R$185,09. As dezenas do concurso 4655, 4.655 da Quina foram essas. Anote aí: 30, 56, 60, 75 e 76. Vou repeti-las: 30, 56, 60, 75 e 76. A time mania no concurso 1169 sorteou as dezenas 04, 05, 08, 26, 36, 67, 72. Vou repetir: 04, 05, 08, 26, 36, 67, 72. O time do coração é o Cruzeiro de Minas Gerais. 6 números, 2 apostas, R$33.782,22. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2031 da Mega Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de 6 milhões. As dezenas sorteadas foram 18, 23, 37, 39, 50 e 55. Repetindo: 18, 23, 37, 39, 50 e 55. A Quina teve 48 apostas, cada uma leva R$36.807,99. A quadra paga para 3.252 apostadores o prêmio de R$776,13. E agora eu converso com o aniversariante do dia, com o tapete vermelho para ele. Parabéns, Josué Filho, bom dia. Bom dia, Paulo. Tá tomando um copo d'água. Muito obrigado ao Edson Mello, a todos os companheiros. Bom dia, Adson, bom dia, Paulo. Quem estamos hoje operando? Hernandes Sampaio, o Adson não pôde vir, mamãe não. Mas eu vi a gravação, ele produziu, né? Produziu.
Pois é, então, dona Benigna, melhoras, né? O seu filho também faz falta a nós. Mas, Paulo, me diga é o Padre Charles hoje? Padre Charles. Ele está na catedral, qual é a paróquia dele? Ele é aqui no bairro de Flores. Daqui a pouco ele vai dizer, né? Ele vai dizer, daqui a pouco ele chega. Estamos cheios de futebol hoje, né? Temos futebol. Ontem na Série B, José, surpreendentemente, a Ponte Preta foi derrotada em casa em Campinas pelo Paysandu 1-0. Sim, mas a Ponte, inclusive, Paulo, havia ganho de 3-1 do Náutico, né? Ou 3-0, não tenho nem certeza. É verdade. A verdade é que a gente disputa muito, mas a gente tem que reconhecer o valor, né? Foi o Paysandu, né? Que acaba de perder um título pro Remo, hein? Pro Clube do Remo. E deu a volta por cima. Hoje tem jogão, né? O teu Fluminense hoje tá em campo, né? O Fluminense hoje joga em São Paulo contra o Corinthians. Como sempre, ano passado estreou contra o Corinthians. E o nosso Vasco joga contra quem? Eu não estou aqui com a tabela ainda, daqui a pouco eu vou, ainda não puxei. É time grande o Vasco hoje, quem é? Eu já não estou aqui com... É o Santos? Não estou aqui com o placar. Não estou pegando o retorno bem. Ô Paulo, eu quero aproveitar, eu ia até esperar o Padre Charles chegar, para dizer que quem chega na minha idade, 72 anos, primeira coisa que tem que ao levantar é dizer muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais um dia. Eu já passei momentos difíceis na minha vida e teve um périplo que durou 14 anos, dos 36 aos 50 após aquela derrota ao governo. Eu confesso que eu não me conformava, né? Porque ganhei eleição em 50 das 55 cidades que teve e perdi dentro da cidade que eu moro, né? E perdi pro mestrinho que nem casa tinha que ir, mas eu não percebia, eu era um frango novo, não era, e a briga era de galo velho, mas o Bosco faleceu, o Teixeira foi pra Rondônia, quer dizer, o melhor frango do terreno teve que brigar, paciência. Parece assim um elogio, não, mas eu era categoria juvenil. E eu não me conformava com aquilo, até que quando eu fiz 50 anos, daí a razão da minha extensão de graça, porque foi nela que eu recebi a voz divina dizendo-me: eu não te derrotei, eu te poupei. Se você verificar o que aconteceu no país, daquela primeira eleição para cá, no aspecto de organização, de moralidade, de dignidade, de honestidade na vida pública, foi muito grande, já existia. Só que foi não crescendo. Uma ocasião eu pedi pro meu filho, pelo amor de Deus, não vai pra política, eu passo a rádio pra ti. Mas parece que essa cachaça, entendeu? Tá no nosso DNA. Eu, por exemplo, adoro política, mas eu não posso ser político. Eu estou conselheiro, né? Então eu agradeci muito a Deus e todos aqueles que estiverem em dificuldade, digam isso todo dia. Obrigado por mais um dia. Eu preciso de você. Me ajude. Ele sabe qual é o melhor caminho para ti. O resto, a tua fé vai te levar, com certeza. No mais, Paulo, dizer assim que de vez em quando eu tenho vontade daquela aulinha, aquelas perguntinhas pro pessoal daqui da metrópole de Manaus, estou falando de Manauaras, terem uma ideia do que é esse estado, né? As nossas grandes estradas, o Purus, o Juruá, o Madeira, o Solimões e o Negro. É interessante que a gente conheça, por exemplo, que no Rio Negro é a coisa mais fácil do mundo, porque só tem 5. Lá na nascente, São Gabriel da Cachoeira, o Amazonas e o Brasil fronteira com a Venezuela. Aí você vai descaindo, passa pelo Portinho de Camanaus, que a navegação não é boa, só na enchente, e vai até Santa Isabel. De Santa Isabel do Rio Negro, que é uma cidade pobre, você vai a Barcelos, que já foi capital do Amazonas, que tem alguns prédios, inclusive muito parecido com o do Colégio Dom Bosco, que o Colégio dos Salesianos em Barcelos. E finalmente Novo Airão, que é muito promissora porque se liga com 2 municípios direto, né? Pela ponte você vai para Novo Airão de carro, e Novo Airão também faz fronteira com Figueiredo, ainda pega uma raspinha dos Hoyts, né? Então aí é Manaus. Esse é o Negro, né?
muito ferro, pouca comida. Nenhum município com grande população. São Gabriel é que tem mais, porque o número de funcionários federais e soldados do Exército Brasileiro nos guardam aquelas fronteiras. Então hoje eu naveguei pelo Rio Negro com você, Paulo Guerra, com os amigos da Difusora, e quero agradecer de coração a todas as homenagens. Eu fico satisfeito, eu acho até relativamente justas, porque eu já tenho um caminho no rádio de pelo menos 53 anos. Então é um chão rodado, né? Desde a rádio do motor, a luz, da rádio com a torre ainda de madeira, Pó de Quariquara, lá onde é hoje o Maria da Fé, na Estrada de Flor, que ele era longe naquela época, né? E meu pai tinha que alugar o prédio na Joaquim Sarmento, que era um antigo depósito, para adaptar um estúdio, um escritório, um auditório e a parte comercial. Era as ruas Joaquim Sarmento número 100. Por que estás falando isso no dia do teu aniversário? Porque este ano a Difusora faz 70 anos. E nós vamos ter, Paulo, uma programação que eu creio que é de mérito, é de educação, é de cultura, que vai voltar para atingir a cidade de Manaus como um todo, premiando inclusive com bolsa de estudo integral em diversas áreas da administração, do direito, pelo menos esses dois. Estamos tentando, e a contabilidade e a medicina, que é um curso caríssimo de medicina, talvez o mais caro curso, né? E quem competirá, Paulo, são os alunos do terceiro ano do ensino médio, naqueles que a diretora da escola apontar como os de maior nota, né? Depois nós vamos para o confronto direto, mas ninguém sairá de mão abanando por ser nota 10. As parcerias serão feitas, já estão em tratativas, é uma campanha ampla para marcar a filosofia de ser a emissora do povo e de Deus, aquela do bom dia, obrigado Senhor, às 5h45 e há 70 anos, às 18 horas, a oração da Ave Maria. Tô num monólogo, Paulo, mas é só assim um cumprimento, agradecendo a Deus, a vida, aos amigos. Ainda ontem tivemos o torneio de dominó aqui em casa com 8 duplas. Deixaram o seu vice-campeão, muito obrigado. Mas o campeoníssimo de ontem foi o auxiliar do gigante, o nome dele é Maico, e o Tadeu da Espantalho, que teve que sair, e o que substituiu, no caso, o Cid, chegou a primeiro lugar. Eu estava jogando com o gigante, que não é tão leve assim, consegui ser o vice-campeão. Quero mandar um abraço a todos os amigos que estiveram comigo. Hoje nós teremos a missa. Muitos são os mais chegados e a família, porque não é momento de ostentar nada, né? É momento de enfrentar a crise e vencer e agradecer a Deus. Josué, respondendo a tua pergunta, o Vasco vai jogar hoje com o Atlético Mineiro. Rapaz, o jogo é lá, né? Não, o jogo é no Rio de Janeiro. Graças a Deus, pelo menos um empate. Mas Paulo, o padre chegou? Não, o padre não chegou. O padre só chega às 7 horas, Josué. É a microfonia aqui, eu vou baixar. Isso. Quer jogar uma conversa fora? Como é que tá a estrada Manaus-Itacoatiara? A Manaus-Itacoatiara, Josué, não tenho trafegado muito naquela estrada, mas ela está bastante comprometida. Falo sempre eu fui até o Rio Preto, sábado antepassado, com o professor Saul Benchimol, meu amigo querido. Um abraço, professor Saul. E até lá tava bom, Paulo. Mas no trecho que vai até Itacoatiara, sim, mas qual é o pedaço comprometidos? Entre o 200 e o 240, realmente a situação é. Vamos dizer, Paulo, que seria da segunda, a ponte de chegada a Itacoatiara, né? Isso. A partir do quilômetro, a primeira então, ponte é no Paulo, 182. não é um pedaço tão representativo. Né? Mas Josué. Então vamos pedir aí a Secretaria da Infraestrutura porque está terminando o inverno, né? E é hora, porque o movimento vai crescer para Itacoatiara, mas eu acho que a chuva só para, Paulo, no mear de maio. Mas eu queria fazer um alerta, ainda agora o Júnior estava conversando com o Adson aí, sobre esse negócio de chuva, que eu digo abril, chuvas mil, ocorre, Paulo, que o recorde
O recorde de Manaus ocorreu em 5 de maio de 2005. O prefeito era Alfredo Nascimento. Essa chuva e enxurrada conseguiram remover, arrancar, não é derrubar, a ponte que interliga ali o Parque 10 ao TAM e ao shopping. Ali na cabeça do Mindu, entrando pelo Parque 10 de Novembro, que hoje tem uma série de repartições da Prefeitura Municipal de Manaus, e é o TAM. Levou, Paulo. 5 de maio de 2005. Deve estar lembrado, né, Paulo? Certo, Josué. Tá bom. Eu hoje não tenho nenhuma indicação cinematográfica. A política tá muito complicado saber quem vai competir, não é? O próprio PSDB examina 2 nomes, né? O do Ciro Gomes e o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O PSDB, creio que já consolidado, até porque não tem outro nome para botar, é o Alckmin, governador de São Paulo, que também tem problemas, mas vai ser julgado como crime eleitoral. Teremos pela direita, né, o Bolsonaro, que é um partido pequeno. A tristeza é que a Marina não vai ter, não tem cacife, ela não tem 5 deputados. E ela não vai ter direito de ser convidada para os debates, a não ser por distinção dos outros candidatos, se ocorrer isso. Sabia desse fato? José, após a prisão do Lula, ele já caiu 6 pontos. Na pesquisa que saiu ontem, está sendo divulgada hoje pela Folha de São Paulo, ele caiu 6 e a Marina encostou no Bolsonaro. E o quadro é esse. Tu tens números aí? Tenho, José, deixa eu dar uma olhada aqui. Pois não. Estamos aí às 6h57 minutos. Isso, uma pesquisa do Instituto Datafolha, José, divulgada hoje. Já tá na área, né? Ainda não. Paulo, Tiques. Quem foi que caiu 5? Foi o Alckmin? Não, quem caiu foi o Lula. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje pela Folha de São Paulo. Repita, mas que primeiro lugar na pesquisa deu quem? Lula tem 31, ele tinha 37, o Bolsonaro tem 15 e a Marina agora está com 10. Quem está lá atrás é o Ciro Gomes. Eu quero te dizer, Paulo, que eu não sou o dono da bola de cristal, mas o Lula não vai ser candidato, Paulo. Não tem como, né, José? Não, eu estou dizendo isso porque a verdade é que tinha um acordão, Paulo. O Lula não seria candidato até por vontade própria e ele não seria preso, embora fosse condenado, seria uma domiciliar, alguma coisa assim. E aquelas pressões que antecederam o julgamento, condenado ele já estava. O que faltava era decidir a prisão. Você vê que foi 6-5, agora uma outra matéria correlata, ou seja, de assemelhada, ela já teve um placar de 7-4, porque o ministro Celso de Mello já mudou de opinião. Surpreendentemente, né? Enfrentar o general Povo, não é ficar do lado do povo na hora do julgamento, esquecer, por exemplo, a razão, a justiça e votar na emoção. Quem tiver no poder não escapa. Não escapa. Só quem acredita nisso é o Gilmar Mendes, né, Josué? Não é. Foi 6-5, Paulo. Foi 6-5. É que quando você, por exemplo, quer ver, não gosta do PT, não gosta do Lula, prende o Lula. Entendeu? Eu quero te dizer que ele merece ser condenado. Mas foi muito humilhante para o país e até para a idade dele, para os filhos dele, para os netos deles. Na minha opinião, foi uma dose muito forte, né? Ele merecia o castigo, a condenação, perfeito. Até porque crime financeiro tem que ser devolvido no bolso, porque prender é muito caro. Entendeu? É muito caro uma pessoa que tem problema de saúde, que tem segurança especial, cela especial. Entendeu? Eu me lembro que aquele Nicolau custava para a nação naquela época R$15 mil por mês. Ele poderia pagar pelo menos 15 para a nação. Quer dizer, além de roubar, ainda pica. Tem coisas que o Brasil é muito emotivo. Nos Estados Unidos o crime financeiro é no bolso. E o cara ainda paga a cadeia se for, porque a cadeia é 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, ele tem que pagar. Nós precisamos ser pragmáticos. Isso o Ocidente, Estados Unidos. Lá no Oriente é diferente. Se o cara for ser fuzilado, a família dele vai ter que pagar o custo da bala, da munição gasta com isso. Nós aqui hospedamos os criminosos. José, o que não dá para entender, não dá para entender. O Lula tem 31%.
Mas a outra pesquisa lá da Folha divulgada hoje diz que 54% dos entrevistados vê isso como injusta a prisão do ex-presidente. É muita gente. Ele tem 31 de aprovação e 54. Paulo, mas 31 é superior a 31 e muito. São 23 pontos. É muita coisa. Entendeu? Eu acho que a pesquisa está absolutamente correta. É que o Lula tem um teto. Ele não passa daquele ponto que ele já chegou. Ele fica aí ou ele vai encolher. Mas ele é referência, porque senão o pessoal fica muito animado, né? O Lula não é, aí tem 200 caras, porque a eleição fica menos com ter um concorrente favorito. Tira o concorrente favorito, quer dizer, todo mundo vai se achar que pode ser o novo favorito. José, você acredita que o Lula não concorrendo à eleição e se Bolsonaro pode vir a ser presidente da República? Eu acho que o Brasil não votará nas extremas, nem na extrema direita, nem na extrema esquerda. Primeiro lugar vai ser abstenção. Segundo lugar vai ser nulo. Terceiro lugar vai ser branco. O quarto lugar será um homem de centro. Um homem de centro. Agora, quem é esse homem? Eu não posso falar isso, eu sou conselheiro. Aqui ninguém sabe. Não, José, você não vai falar e ninguém sabe, é bem da verdade. Não sabe, mas a pesquisa indica, o estado que o pessoal tem base tem um cacife alto, tem uma tradição de fazer presidentes. O presidente do Brasil sempre tem uma decisão de eleição em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro, sendo que lá define. A exceção é o Lula e a Dilma como candidata dele, porque tiveram uma votação expressiva no Nordeste, onde ainda hoje o índice do Lula é que faz elevar essa média, porque se fizer só no Sul, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, ele vai lá para baixo. A pesquisa é direcionada. Eu não sei como foi a pesquisa. A pesquisa diz que é mais de 200 municípios. Pois é, mas pulveriza, Paulo. Tem região que um candidato ganha e outra coisa. Por exemplo, o candidato do Sudeste, ele tem uma tendência muito grande de ganhar a eleição. O fenômeno, já te disse, foi o Lula no Nordeste e a Dilma, porque foi uma vantagem o Norte e o Nordeste muito grande. Mas sempre o Lula perdeu em São Paulo e a Dilma também. Em Minas, houve um fenômeno, porque a Dilma é mineira e o Aécio não era bem visto em Minas. Então o slogan que ganhou a eleição para Dilma, e foi a definição da eleição, foi Minas, dizia assim: quem conhece Aécio vota Dilma. Quer dizer, ele não estava bem, ele tinha uma rejeição muito alta pela sua vida ainda juvenil, boemia e outras coisitas mais. José, o padre Charles já chegou aqui, vai parabenizá-lo também pelo teu aniversário. Muito obrigado, Paulo. Bom dia, Josué, parabéns na passagem do seu aniversário, que Deus te dê muita saúde. Muito obrigado, aliás, melhorou muito, tá? Eu tive que entrar numa disciplina alimentar, já faço meus alongamentos, ainda não estou caminhando não, né? Que esse caminhar em busca da juventude perdida é nunca chegar à meta final. É melhor você cuidar de se alongar, diminuir peso, conseguir diminuir 5, a coluna não dói mais. Meus exames agora já estão ótimos, apenas com observação em setembro, porque você não pode fazer determinados exames todos os meses, porque os exames, sobremodo esses eu não quero nem dizer o nome, de tomografia, eles são muito perigosos. E eu sou ainda daquele da antiga que acho que o diagnóstico médico, o sintoma do paciente, vale mais, é decisivo. A clínica é soberana em medicina. Mas, padre, me diga uma coisa, quando é o nosso próximo voo da fé? O nosso próximo voo da fé vai ser em novembro, meu irmão, dia 12 de novembro. Será uma caravana, uma peregrinação ao Egito e à Terra Santa. Uma experiência extraordinária será, tenho certeza, meu irmão. Me diga uma coisa, quantas vagas, quantos assentos no avião? Nós já temos preenchidos 45 assentos. Sim. E nós almejamos mais, né? Porém, com a questão do dólar aí, essa confusão que está nessa questão internacional, Padre, né? Agora dessa guerra, o dólar aumentou, né? Quando compra um pacote grande, tem um redutor, não tem?
Exato, tem um redutor, mas Agora, a questão... pera, calma, vamos chegar lá, padre. Deus só é bom na reza, eu sou bom no número. Vamos lá, então. Me diga uma coisa, o senhor parcelou? Se eu parcelei? Olha, será no tiro ou será na valsa? Olha, você tem a opção, os peregrinos têm a opção de fazer o parcelamento em até 12 vezes no cartão ou no boleto bancário, aí depende da quantidade de meses que ainda resta. Não, é que eu vou dizer o seguinte, o dólar saiu do seu patamar médio. Isso. Entendeu? Que era 3,25. Exatamente. Ele deve estar 3,41. 3,50 já. Com imposto, né? Isso. Então, repare só. O dólar agora tem tendência para se estabilizar ou cair. Deus te ouça. Não, mas preste atenção, Deus não vai ter nada com isso não. Quem vai ter é a eleição do Brasil. Por isso mesmo, Quem vai ter a eleição do Brasil. Confuso. O Brasil está num momento muito difícil. O dólar não pode ficar pior, não ficará. Ele pode até segurar em 3,50, mas a tendência dele é ficar nesse patamar ou cair. Portanto, se você vai se sacrificar, se a companhia aérea fizer dólar por dólar, sem juros e sem correção monetária, a opção de parcelar não é ruim. Certo. Não é ruim. A eleição em outubro, o processo pode ser, entendeu? Valseado aí. Então valseia, ele faz até 10 prestações? Pode fazer sim, pode fazer sim. Pois é, eu aconselho, viu, Paulo? Que nem sempre pagar à vista é a melhor compra, como nesse caso. Entendo. Porque o dólar está muito alto. Exatamente. O dólar é como o mar. Você entra na baixa e sai por cima. É isso mesmo, Josué, olha. Mas eu tenho fé em Deus de que as coisas vão melhorar, né? E tenha fé também no Brasil e na nossa economia, porque todo mundo fica pedindo a Deus só para si, e eu acho que quem está precisando mesmo de pedir é que ele proteja a nação como um todo, né? Sobretudo, vamos admitir, a classe dirigente, presidentes de sindicatos, políticos, administradores, sacerdotes, engenheiros, administradores de um modo geral, pessoal da área médica, também os médicos e as enfermeiras, enfim, as instituições que são as vigas e os pilares e que prestam serviços à coletividade. Se cada um de nós varrer à frente da nossa casa, a rua será limpa. É isso, que Deus nos ajude a viver esse espírito fraterno, né, Josué? Agora, padre, qual é o tema hoje da sua mensagem do Domingo com Deus aqui na Difusora? Exatamente, então nesse terceiro domingo de Páscoa, Jesus veio nos ensinar que na vida nada acontece à toa e que Ele nos ajuda a compreender o que acontece conosco. O senhor quer entrar na oração ou quer fazer um sermão pequeno? Eu já quero entrar na oração. Então, em clima de fé, o Domingo de Deus, no Jornal Cultural da Difusora, hoje com Padre Charles. Bom dia, Padre Charles, bom dia. Bom dia, Josué, bom dia, Paulo, bom dia a todos que agora escutam a Rádio Difusora, a você, meu irmão e minha irmã que está em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora, que essa mensagem de Jesus Cristo chegue até o seu coração, até a sua família, que essa mensagem possa realizar maravilhas na nossa vida neste domingo, dia do Senhor, terceiro domingo de Páscoa, cujo evangelho vem trazer essa compreensão para nós de que na vida nada acontece à toa. Que quando o sofrimento é compreendido à luz da fé, ele se torna ensinamento. Então convido você a escutar agora esse trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que assim diz: Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, não tem ossos, como estás vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer?
Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Meu irmão e minha irmã que me escuta agora pela radiodifusora. Eu imagino às vezes as turbulências que você enfrenta a cada dia, as provações, e quantas vezes você sente no seu coração aquela sensação de que parece que você está sendo castigado. São tantas as dificuldades, tantos os problemas, e você se pergunta: o que eu fiz para estar passando por tudo isso? Por que, Senhor, estou passando por tudo isso? Eu tenho uma palavra para dizer para você agora. Pare de se maltratar. Pare de se culpar. Pare de achar que a vida se tornou um castigo. Eu convido você a deixar Jesus a repetir o que ele fez com os discípulos. Abrir a inteligência. E abrir a inteligência significa deixar Deus te dar a compreensão do para que você está passando por tudo isso. Quando perguntamos: Deus, para que estou passando tudo isso? O sofrimento deixa de ser um peso e passa a se tornar um ensinamento. Então vamos rezar, pedindo a Deus que te ajude a olhar para o sofrimento de outra maneira, como uma oportunidade de crescimento para você se tornar uma pessoa melhor. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua família e toda esta semana que você terá pela frente. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Josué. Muito bom dia. Me diga uma coisa por curiosidade. A sua paróquia é aqui na Chapada ou é em Flu? Eu estou agora na área missionária Sagrada Família do Tarumã, que fica na Avenida do Turismo, meu irmão. Eu já sei, é perto da entrada do Setu, né? Exatamente, você está convidado com sua família a me fazer uma visita. Como é o nome da igreja? Igreja Sagrada Família. Muito obrigado, padre. Um bom domingo, boa celebração. Abraço Dom Sérgio e todo o clero por nós. E muita saúde para todos aqui na difusora. Pro senhor também, querido, e pro nosso querido e amado bispo. Paulo Amém. Guerra. Oi, Josué. Eu queria te deixar um abraço. Eu tenho que me preparar para ir para missa, agora que eu vou tomar o segundo banho. Não é porque hoje eu estou acordando muito cedo, Paulo. Eu me recuperei muito bem. Estou para entrar na seleção brasileira. Neste domingo, além do meu aniversário, também é o de minha mulher, a Kátia Taumaturgo de Souza, não é? O beijo eu dou aqui em casa mesmo. Eu também quero cumprimentar a Misa Teodoro, a Márcia Marcelo Fonseca, ao querido amigo Jorge Pinho e a todos aqueles que aniversariam hoje, como você, Gésene, e também para o doutor Publicaio. Lembrando que nesse dia nasceu Leonardo da Vinci, né? Eu não sou nem um pouquinho metido da besta. É verdade. Josué. Um grande abraço, Paulo Guerra. Bom domingo, Manaus. Amanhã eu tô com o Valdir, lá no programa do Garotinho, que o Paulo chama de um maior fenômeno do rádio. É verdade. Tá bom, E Josué. você, Paulo, na minha opinião, no rádio, no jornalismo de rádio, o imbatível é você. Muito obrigado, Josué. Muito Grande obrigado. abraço, bom dia. 7h14 em Manaus. 7h14. Paulo, que chega mais aqui, vamos falar um pouco de esportes. E tivemos ontem algumas surpresas na Série B. Por exemplo, já até comentei aqui com o Josué, a Ponte Preta perdeu em casa para o Paysandu 1-0, não foi? Oi, bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora FM. Perdeu em casa e também o Paysandu com ainda
ainda a festança lá depois da classificação aqui em Manaus contra o Manaus. A Copa Verde. Copa Verde, aí. Ele vai disputar a final, não é? Isso, vai disputar ali a final da competição. Já conhece o adversário, não? Não. Ainda não. Ainda não conheci. Mas tivemos ontem também lá em Salvador, Vitória 2 e o Flamengo também 2. É bom que se diga também que o Flamengo, não foi eu que disse não, os apaixonados. Mas é que também foi o alternativo. Não sei se foi alternativo, mas foi o titular que jogou ontem. O certo é o seguinte: o Flamengo, o segundo gol do Flamengo, segundo os próprios flamenguistas disseram, e transmitem o jogo, assim como comentarista, completo impedimento. A televisão mostrou, inclusive, que o jogador estava impedido no segundo gol do Flamengo. No primeiro gol também, diz que o pênalti não aconteceu, muita controvérsia, mas o certo é que, mais uma vez, a arbitragem influenciou no resultado do jogo. Influenciou pros dois lados, né? Os dois lados, errou para os dois lados. Errou feio pros dois lados. Esse jogo seria mais ou menos ali tipo 1-1, né? O resultado moral é 1-1, mas 1-1. Seria empate do mesmo jeito. Existe esse resultado moral, meu caro Valquer? Existe. De vez em quando existe um resultado moral. Hoje nós temos o América jogando contra o Sport e temos o que mais? O Atlético, o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro e o Fluminense joga contra o Corinthians. Principalmente do Corinthians, que começa a defender o seu título, né? É verdade. Tivemos ontem também o Santos vencendo o Ceará por 2-0, né? Estreando com vitória no Pacaembu, lotado, mais de 26 mil pessoas lá presentes pro jogo, 2-0 pro Santos, e o Santos ainda nessa semana poupando, porque nessa semana tem Libertadores, para Vasco, para Corinthians e para Flamengo. O Santos hoje, nessa semana, não joga para Libertadores. Mas, Valquer, no esporte local, o campeonato juvenil que está em andamento, hein? Campeonato sub-13. Sub-11 e sub-13. Nessa semana foi o sub-13. O duelo do Fluminense contra o Fluminense Guerreirinhos foi 6-1. O São Raimundo ganhou de 2-0 do Real Manaus. O Barcelona Brasil foi por 1-0 e o jogo. Fiquei devendo um jogo só apenas, que eu acho que foi 1-0, mas a rodada aconteceu todo no Carlos Faixa tá jogando nesse não, só Tarumã e São Raimundo de time amazonense que joga. Isso. E o de resto é só escolinha de futebol, escolinha do Barcelona, escolinha do Real Madrid, que é do Real Manaus, escolinha daqui, escolinha do Cruzeiro, mas assim, de time amazonense jogando, só São Raimundo e Tarumã jogando o sub-11 e o sub-13, e lembrando que vai sair já em maio o sub-19, que aí que seria os juniores agora que mudaram a nomenclatura, ou arrumar a casa para que time que for campeão. Colocar um nome diferente, né? Porque o pessoal quando for campeão e não poder disputar a Copa São Paulo, acabaram mudando do juniores para o sub-19, que vai começar em maio. O esporte de quadra em Manaus, como é que está, hein? Esporte de quadra, tá tendo handball, ontem teve rodada do handball no ginásio do Rio Negro. Tá rolando vários esportes. O futsal ainda não, porque o futsal ainda tá naquela definição de quem será o presidente. Mas de basquete tá rodando, o handball tá rolando normalmente, vôlei também, que já aconteceu ontem, rodada também. Mas de futsal, por enquanto, é o único que não tem, porque tá tudo parado, porque ainda não definiram ainda quem é o presidente da Federação Amazonense de Futsal. Mais alguma informação, Valquer? Daqui a pouquinho, às 9h, vou estar na Arena Amadeu Teixeira, vai ter o evento de lutas, né, do Jiu-Jitsu, lá no Amadeu Teixeira. Então, todos os convidados, entrada gratuita para quem gosta de luta. Tem lá o evento lá na Amadeu Teixeira para todo mundo poder acompanhar. No mais, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado aqui pelas informações. 7h19 em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. Um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Organização Médicos Sem Fronteiras mostrou que profissionais de saúde sabem pouco sobre métodos de diagnóstico e tratamento da doença de Chagas no Brasil. O resultado da pesquisa foi divulgado na Universidade de Brasília. Entre os profissionais de unidades básicas de saúde ouvidos em 6 municípios brasileiros, apenas 32% conheciam os procedimentos de diagnóstico da doença. Quando questionados sobre o tratamento da doença, 41% afirmaram saber que existe um medicamento específico para a doença, mas somente 14% sabiam dizer o tipo de medicamento indicado.
O epidemiologista da Unidade Médica Brasileira do Médicos Sem Fronteiras, Juan Carlos Cubides, explicou que o objetivo do estudo era justamente mostrar a negligência com a doença de Chagas no país e documentá-la, pois faltam números oficiais sobre o problema. 7h20 em Manaus. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu uma delegação chinesa que acompanha um elenco artístico de visita a Pyongyang, em um novo gesto de aproximação entre os dois países após anos de tensões, informou hoje a agência estatal KCNA. Kim se reuniu ontem com o diretor de Relações Internacionais do Partido Comunista da China, Song Tao, e ambos trocaram seus pontos de vista em relação a assuntos importantes de interesse mútuo. A situação internacional, detalhou a KCNA. A Secretaria de Estado de Saúde irá fazer uma nova chamada de aprovados no concurso de 2014, ainda neste mês de abril. A informação é do secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato. Esta é a segunda convocação da atual gestão da Suzan em 2018 e será destinada às unidades de saúde da capital e do interior. A partir de amanhã, 461 servidores temporários serão desligados dos quadros da Suzan por decisão do Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o Ministério Público do Estado do Amazonas. A chamada anterior, realizada em fevereiro, também já levou em consideração esse cenário. No Amazonas, mais de 282 mil trabalhadores já receberam o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2016. Outros 39 mil beneficiários ainda não sacaram o PIS/PASEP e o valor total disponível ultrapassa os 28 milhões. Segundo o Ministério do Trabalho, 320.720 trabalhadores no Amazonas são beneficiados com abono salarial. Desse total, 282.186 já sacaram o pagamento, o que representa 87,7% do número de trabalhadores no estado aptos a receber esse abono. E atenção, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem termina às 23h59 de hoje pelo horário de Brasília. O benefício pode ser solicitado na página do Enem. O resultado da solicitação será divulgado no dia 23 de abril e os candidatos que tiverem o pedido negado terão até o dia 29 para apresentar recurso da decisão. Uma pesquisa do Instituto Datafolha foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo com índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018. Foram feitas 4.194 entrevistas entre 11 e 13 de abril em 227 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula tem 31%, Bolsonaro 15% e Marina 10% da intenção de votos. Outra pesquisa do mesmo Datafolha aponta que 54% dos entrevistados veem como justa a prisão do ex-presidente Lula e que ele não irá disputar as eleições presidenciais de 2018. O Datafolha ouviu 4.194 pessoas entre 11 e 13 de abril em 227 municípios. Fórmula 1. Ricciardo dá show e vence na China. Vettel é atingido por Verstappen e chega em sétimo. Alemão da Ferrari vinha em terceiro quando o holandês da RBR tentou manobra desastrada de ultrapassagem. Com problemas de desempenho, Hamilton fez corrida discreta e terminou em quinto lugar. 6h23. Essa corrida e só foi desastrado. Aliás, o fim de semana foi desastrado. Motor apagado, motor estourado, disco de freio explodiu. E aí, pra piorar, teve a batida do Ricciardo que acabou completamente com a corrida do Vettel na parte final da prova. O Hamilton esse ano vai mal, né? O carro dele já começa mal, porque já foi dominante nos últimos anos. A Mercedes era a favorita de novo, só que pelo menos nessas 3 primeiras corridas não está demonstrando o mesmo desempenho. Morreu na madrugada deste sábado nos Estados Unidos o cineasta Milos Forman, aos 86 anos. Nascido na República Tcheca, Forman dirigiu filmes vencedores do Oscar como Um Estranho no Ninho e Amadeus. O diretor sentiu-se mal em sua casa nos Estados Unidos, onde morava, segundo sua mulher Martina, informou a agência de notícias CTK. Em reunião de emergência, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução apresentada pela Rússia para condenar o ataque lançado nas últimas horas contra a Síria por Estados Unidos, Reino Unido e França.
A minuta da resolução da Rússia afirmava que o ataque representa uma violação ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas e pedia às 3 nações que evitassem no futuro o uso da força contra o regime de Bashar al-Assad. O Comando-Geral das Forças Armadas da Síria anunciou ontem que a província de Ghouta Oriental está livre de terroristas após estes abandonarem a cidade de Douma, a última controlada por opositores do governo de Bashar al-Assad na região, em razão de um acordo com a Rússia. As informações são da agência F. A guerra civil na Síria já matou mais de 400 mil pessoas nos últimos 7 anos. E além das grandes potências envolvidas, também países vizinhos. A tragédia do povo sírio se espalha pelos acampamentos de refugiados nos países vizinhos e na Europa. Ao todo, 5 milhões de pessoas fugiram do país. Outras 6 milhões tiveram que deixar suas casas. E o mapa da tragédia síria é difícil de ser desenhado. A Síria vive sob uma ditadura há quase 50 anos. Primeiro com Hafez al-Assad, que governou por 30 anos, e desde sua morte em 2000, com o filho dele que herdou o poder, o atual ditador Bashar al-Assad, que é bem pior que ele. Os protestos por democracia começaram em 2011, influenciados pela Primavera Árabe e dos países vizinhos. Os sírios foram às ruas para pedir a mudança do regime. Amanhã, segunda-feira, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. Essa data tem o objetivo de chamar atenção para os cuidados de prevenção e também alertar para o câncer de laringite. Alguns cuidados, como beber muita água, praticar exercícios físicos, falar pausadamente, não fumar e não gritar em excesso, são algumas formas de prevenção. Preste atenção. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo. O Globo do Rio de Janeiro estampa: investigado, Temer diz que não se pode tolerar corrupção. A Folha de São Paulo: ex-ministro José Disseu pode ser preso novamente na próxima semana. Tá falando muito também. O Estado de São Paulo: governadora de Roraima critica a fala de Temer à distância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense: Eunício Oliveira e outros 2 senadores são hostilizados em Dubai. O cara chegou e acabou com os 2 na mesa de um restaurante. Valor Econômico: Procuradoria-Geral denuncia Jair Bolsonaro por racismo. Estado de Minas: apoiadores de Lula prometem ficar acampados por meses em Curitiba. E quem vai pagar essa conta? Jornal do Comércio no Recife: autoridades reconhecem que a Assad ainda pode realizar ataques químicos. Fortaleza Diário do Nordeste: 57% consideram Lula culpado, mostra Ipsos. 95% querem Lava Jato continuando. 0 hora Porto Alegre: policial militar é preso com maconha, cocaína e crack dentro do presídio central de Porto Alegre. O Brasil Econômico: tempo de trabalho exercido na infância deverá ser reconhecido pelo INSS. 7 horas e 28 minutos em Manaus. Daqui a pouco vamos falar dos aniversários, mas após os 5 minutos para mudar a sua vida, vamos falar de saúde. Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito importante. Chama-se enxaqueca. Enxaqueca é um nome que nós damos para uma dor de cabeça complexa. A enxaqueca ela é muito mais do que apenas uma dor de cabeça. Ela é uma síndrome. A gente pode dizer que a enxaqueca ela resulta de uma dilatação dos vasos, das veias que irradiam o couro cabeludo. E esses vasos dilatados, extremamente dilatados, inflamados, acabam irritando os nervos, gerando a sensação de dor. Existem catalogados mais de 200 tipos de enxaqueca. Até mesmo é possível uma pessoa ter uma enxaqueca que não curse com dor de cabeça. A enxaqueca, ela não tem apenas a dor de cabeça como sintoma, ela tem vários sintomas. Tem sintomas digestivos, tem sintomas comportamentais, ela pode ser desencadeada por vários fatores, por odores fortes, por estresse, por mudança de temperatura, por alimentos que contêm químicos, como glutamato monossódico. Existem um elenco de situações que podem desencadear a enxaqueca. Algumas pessoas já trazem a enxaqueca como uma herança genética e outras podem desenvolvê-la, como é o caso daqueles indivíduos que na infância tiveram rinite alérgica, tiveram asma e que na idade madura acabam por desenvolver
quadro de enxaqueca como uma forma de evolução da sua própria alergia. Na minha prática clínica, eu tenho ajudado muitas pessoas identificando aqueles que são portadores de alergias alimentares ocultas. Existem muitos pacientes que sofrem de enxaqueca e, na verdade, as suas enxaquecas são ocasionadas porque eles ingerem alimentos que não dão uma reação, uma resposta alérgica imediata, mas vão dar essa resposta 1, 2, 3 dias depois. E fica muito difícil a pessoa conseguir perceber essa relação se ela não for auxiliada pelo médico. A questão da enxaqueca não é apenas você tomar medicamento, é você tentar entender por que ela está sendo desencadeada, quais são os fatores que desencadeiam a enxaqueca. Se você for esclarecido quanto a isso, fica mais fácil você ter uma vida de qualidade, evitar de ter as crises incapacitantes, às vezes, da enxaqueca, e você pode levar uma vida com mais qualidade. Existem dores de cabeça, e isso é muito importante que se diga, que pode a pessoa pensar que ela está tendo uma enxaqueca e, na verdade, ela está tendo outro tipo de problema. Ela pode estar tendo um tumor no cérebro, ela pode estar tendo uma hipertensão. Por isso é muito importante que o diagnóstico de enxaqueca seja feito. Geralmente, quem faz o diagnóstico se uma pessoa tem uma enxaqueca ou não é o neurologista. O neurologista é a pessoa mais indicada para definir se você tem uma enxaqueca ou se você tem uma dor de cabeça de outra causa. Se você nunca teve dor de cabeça e de repente você passa a ter uma dor de cabeça muito intensa, muito forte, é interessante e importante que você vá no neurologista e procure investigar a origem dessa dor de cabeça. Muitas pessoas podem ter outras doenças relacionadas à dor de cabeça e isso não é uma enxaqueca. Então, essa definição, se é enxaqueca, se isso é uma cefaleia primária, né, ou se ela é secundária a algum problema orgânico, algum problema mais sério. Então é muito importante essa definição. Nós estamos falando aqui de enxaqueca. Se você é portador de uma enxaqueca, aquela dor de cabeça que vem uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, que vem antes da menstruação, ou que vem quando você salta uma refeição, ou quando você come alguma coisa, ou quando você experimenta um odor forte, eu tenho uma receitinha para te dar aqui, que é bem simples, é natural. Você pega 4 a 5 cabecinhas de pimenta do reino, coloca dentro de uma xícara com água, leva ao micro-ondas ou coloca água quente, ferve a água e põe essa água na xícara com as 5 cabecinhas de pimenta do reino e toma esse chá no momento que vai iniciar a dor de cabeça. Se você fizer isso, é muito provável que a sua dor de cabeça não evolua para a crise. Você pode também fazer a mesma coisa com o gengibre, que é a nossa mangarataia. Mas lembre-se, isso deve ser feito naquele momento que está iniciando. Depois que a enxaqueca, que a dor de cabeça que está instalada, dificilmente essa conduta vai ser útil para você. Se você suspeita que algum alimento pode estar causando dor de cabeça em você, retire esse alimento por 4 dias da dieta e no 5º dia volte a ingerir. Suponhamos que você acha que o feijão possa ser o causador da sua enxaqueca. Tira 4 dias o feijão na sua dieta e no 5º dia volta a usar. Na minha prática clínica, a gente tem outros métodos para investigar isso e isso de uma forma mais rápida. A gente tem condição de checar até 7 alimentos no mesmo dia. Mas para a pessoa que não pode fazer isso, usa essa técnica que é bem simples. Retira o alimento durante 4 dias e no 5º dia volta a utilizar. Então, a nossa dica de hoje foi essa, sobre dor de cabeça. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Eu desejo para você um domingo maravilhoso. E no próximo domingo, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui com você na difusão. Um forte abraço, tudo de bom. 7h33, irmãos. Vamos falar dos aniversariantes de hoje, começando com o Josué Filho, que já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre o Josué. Falar do Josué Filho é fácil, né? O Josué tem uma extensa folha de serviços prestados ao Estado, como político, como secretário de Estado. Josué foi secretário de Educação do Estado, foi vereador, deputado, é conselheiro do Tribunal de Contas e tem uma extensa folha de serviços prestados a este Estado. Parabéns ao Josué, também a doutora Kátia, que também comemora aniversário, e daqui a pouco vai acontecer uma missa a partir das 8 horas na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, quando os amigos e a família estarão presentes para abraçar e levar
e assistir essa missa em ação de graças que vai acontecer daqui a pouco na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Adrianópolis. Parabéns, Josué, mais uma vez. O Eric Patrick, que é meu neto, que é um cantante da noite. Um abraço, que aniversariou ontem. Quem aniversariou também, parece que foi na quinta-feira, foi o Bacurau. O Amarildo Pascoal, doutor sabe tudo. E vou te contar, o cara aniversariou e isso que tomou todas ontem. Amarildo, o conhecido lá nas bandas do bairro do Japim como Bacurau. Gosta que seja chamado de Bacurau. Então tá bom, Amarildo, parabéns pra ti aí. Amarildo chegou aos 60 anos. O cara tá velho e vai ficar pior. Tá chegando na pior idade. Amarildo Pascoal, parabéns pra ti. O Eric Patrick. Quem mais? A Thalia, que vai aniversariar, minha neta também, vai aniversariar esta semana. Um abração pra ela. E a Tayla, que é a filhinha dela, que está aí. Deixa eu ver quem vai aniversariar também. Dia 28, quem vai aniversariar é o Mamude Amédio Filho, que já foi prefeito de Itacoatiara, empresário, e vai aniversariar no dia 28. Tive a oportunidade de falar sobre este aniversário. Aos aniversariantes de hoje, você que aniversaria, que não contactou com a gente, que gostaria que seu nome fosse divulgado, veiculado aqui através do Jornal Especial de Domingo, sinta-se abraçado, sintam-se todos abraçados e homenageados por nós. E nada melhor do que agora estender o tapete vermelho aos aniversariantes de hoje. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 7h36 em Manaus. Se você quer assistir o Jornal da Manhã, o especial de domingo, todos os dias aqui, a programação inteira da nossa Rádio Difusora, você pode baixar no seu aplicativo o Mano no seu aplicativo, no celular, e você vai tranquilamente assistir o Jornal da Manhã, todos os programas da casa, ver como é que é aqui nos estúdios, os bastidores aqui com o operador que está aqui à minha esquerda, que é o Hernandes Sampaio, o Valca que está aqui à minha frente com uma camisa preta, tá de luto, não sei porquê, e o Jurandir que está ali. Fundação. É verdade, da fundação. Tá bom. Jurandir, se um bebê nasce num voo internacional, qual será a sua nacionalidade? Você sabe? Vamos saber, né? O Luiz Costa me mandou isso aqui. Depende. Para entender a confusão, é preciso saber como cada nação atribui nacionalidade aos cidadãos. No geral, há dois critérios. Pelo jus soli, se você nasce no território da nação, ganha sua nacionalidade. É o caso do Brasil, por exemplo. Já nos jus sanguinis, se seus pais são daquele país, você também, mesmo que não tenha nascido lá, é um método comum na Europa. Então, o dilema do bebê a bordo pode ter várias soluções, diz o professor de Direito Internacional, Marcelo Valença. Algumas delas: se os pais forem de uma nação com jus sanguinis, a criança terá a nacionalidade deles. Se forem jus soli, pertencerá ao país que a aeronave estava sobrevoando na hora do parto. Se ela estiver em espaço internacional, segue-se a Convenção Internacional da Aviação. O avião é considerado território do país onde está registrado. E tenho dito. Pois é, o Jurandir disse que gostaria de ter nascido quando o avião estivesse sobrevoando Cabo Verde, não sei porquê, mas é por aí. 7h38, vamos interagir com os nossos ouvintes. Abraão Tamer, bom dia para ti. Tô me devendo o documento, hein? Jerusa Santos, bom dia para ela. Nicolau Libório, doutor Raimundo Silva, doutor Manuel Barros. Oi, Chiquinho do Cameli, lá no Estaleiro Juruá, seu Chiquinho Cameli, que também ouve o Jornal da Manhã. E já falei aqui no Libório. Luiz Costa, dona Terezinha, Ricardo, dona Jussara. Aqui na 24 de maio, o Antônio Costa, bom dia para ele. Dona Terezinha do Cartório acompanhando o jornal, dona Conceição Paiva, dona Flora, doutor Mário Amorim, dona Macrina, do Edson Loureiro Gonçalves, bom dia a todos. João Santana e a Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras. O José Pinto Tera está acompanhando o jornal, a professora Fátima Farias, lá na rua Apurinã. Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, dona Nair
e a Renê, no bairro do Alvorada, Flávio Seabra e a Rosa, o Flávio Assen e a Rosa e o Flávio Seabra, um bom dia para ele, desculpem. Julinho lá do Bradesco, oi Júlio, bom dia para ti, seu Fernando, a Tatiane, que é gerente Prime lá no Boulevard, Alexandre Guerra, que está acompanhando o Jornal Especial de domingo, Cristóvão aqui, agente penitenciário da CEAP, Clóvis Amaral, Aranha Negra, o homem da toalha vermelha, e quem mais? A doutora Andréia, a Andresa, a Adriana, a Débora, Gabriel, Maria Eduarda, o Guilherme, a Tayla, o Pacotinho, o Ariel Caleb, que é o Chumbinho, a Jovanca, o Antônio e o Francisco, que estão lá em Curitiba acompanhando o jornal. Jander e Suelen. Tem mais o Valdino Castro, que está na Urucará FM acompanhando o jornal. Um bom dia aos companheiros e aí da rádio Urucará FM. José Alberto Zegdeg, Dona Gui e a pequena Cristina aqui em Manacapuru. Nós agora vamos falar de um outro assunto. Abandonar o tratamento da tuberculose coloca em risco toda a população. Vamos ficar atentos a essa reportagem. Quase 70 mil brasileiros tiveram tuberculose no ano passado. Foram aproximadamente 33 casos para cada 100 mil brasileiros. Falando assim, parece pouco, não é? O problema é que 10,3% abandonaram o tratamento e podem ter contribuído para a manutenção da transmissão da doença. No Rio Grande do Sul, Rondônia e Paraíba estão os maiores percentuais de abandono. Ou seja, os moradores dessas regiões precisam estar mais alertas do que nunca. Quem abandona o tratamento precisa do seu apoio. Talvez ele esteja desanimado ou nem entendeu a gravidade do problema. Essa é a história do cabeleireiro Cláudio Moraes, de 36 anos, que mora no bairro Paternon, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele não deu muita bola para o primeiro tratamento, mas sofreu bastante depois. A história começa assim. Febre, dor no corpo, tava magro. Aí me deram o diagnóstico, tuberculose. Até me assustei, mas de começo eu não dei bola, não tava nem aí. Aí a minha mãe até conseguiu uma vaga e eu simplesmente desisti e fui embora. Aí a minha mãe me trouxe pela segunda vez e aí eu me agarrei, né? Me agarrei com as duas mãos. Tava morrendo, não precisava nem tirar raio-x, eu só tava pele e osso. Não conseguia nem caminhar. E nessa segunda vez eu vi que é necessário eu cumprir os 6 meses. O problema é que quando a pessoa abandona o tratamento, a bactéria fica mais resistente e a doença pode ficar ainda mais grave. Pior, o tratamento que duraria 6 meses passa a ser de 1 ano e meio ou mais. A coordenadora do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, Denise Aracaki, reforça que o tratamento deve ser feito até o final, sem interrupções. E é importante lembrar que o tratamento da tuberculose tem que ser feito até o final. Em geral, o paciente melhora muito nas primeiras semanas e é quando há o risco dele abandonar, dele desistir de tratar, porque muitas vezes, está sendo pressionado por outras urgências da sua vida, mas ele não pode pensar que ele está curado. Ele não está curado. E se ele interrompe o tratamento antes do final do tratamento, a tuberculose voltará. Sempre ela volta. Então, o tratamento tem que ser feito até o final. Viu só? Tuberculose sempre volta se não tratar até o final. O Cláudio agora já está curado, trabalhando e vivendo tranquilamente em Porto Alegre. Mas você precisa ficar ligado. Já desistiu do tratamento? Então volte o mais rápido possível. Tossiu por mais de 3 semanas, tá suando demais à noite e perdendo peso? Corra para o posto de saúde mais próximo. Se cuide e ajude a deixar essa história no passado. Tuberculose tem cura. Todos juntos contra a tuberculose. Para mais informações, acesse saude.gov.br. 7h43 em Manaus, e para finalizar agora nós vamos com uma notícia internacional. Um voo da Air China, ou da China como queiram, precisou ser desviado neste domingo depois que um homem fez um membro da tripulação refém ameaçando com uma caneta tinteiro, anunciou a autoridade chinesa da aviação. O avião com destino a Pequim decolou de Changsha, capital da província de Hunan, mas finalmente pousou 1 hora depois em Zhengzhou, capital da vizinha província de Henan. O incidente foi resolvido às 13h17 hora local
Passageiros de tripulação estão em segurança, indicou a CAAC em um comunicado, acrescentando que o homem utilizou uma caneta tinteiro para ameaçar um membro da tripulação. Imagine só o cara com uma caneta ameaçando e o avião tem que descer com todos os passageiros em pânico a bordo. 7h44 em Manaus. Nós estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã. E teve as participações de Valquir Moraes, que falou sobre esportes aqui comigo, do Jurandir Vieira, o Adson Matos, que é o nosso produtor, não pôde vir hoje ao programa, ao jornal, e também o Gilberto de Paula, que falou sobre saúde. Tivemos ainda a participação de Josué Filho, uma participação especial, e do Padre Charles. A operação de áudio foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação, Paulo Guerra.